Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, na justiça eu entrei com ação contra o INSS para devolver meu benefício. E aí? Antes de você começar aqui a assistir esse conteúdo, eu preciso saber, para te ajudar melhor, de algumas informações e de situações, tá? Primeiro, você entrou com ação judicial já contra o INSS? Qual é a natureza do benefício que foi cancelado ou suspenso seu? Era uma aposentadoria por invalidez, um auxílio-doença? Eu estou fazendo essas perguntas porque é sobre esse assunto que nós vamos tratar aqui no vídeo, tá? Você já recebeu alguma decisão do juiz ou tem alguma audiência marcada? Olha aí, ó, quem está com o processo na justiça, há algum detalhe específico sobre a razão pela qual o seu benefício foi cancelado ou suspenso? Olha que coisa. Bom, cancelado e suspenso vocês sabem, né? Não é simplesmente cancelou o benefício, é você ficar sem pagamento. Suspensão ainda é possível reverter de uma maneira mais rápida, apesar que eu já vi benefício suspenso demorar 2 anos para ser reativado, tá? Cancelamento é aquilo, acabou. Você pode até tentar reverter, mas são pouquíssimos casos que você vai conseguir retomar, né, ou reativar esse benefício. Quando cancela de vez, você tem que começar os pedidos tudo de novo. Você já pensou começar novamente do zero no INSS? Com essas informações, né, eu vou poder te orientar melhor, né, nos próximos passos que você precisa dar, que você precisa tentar para reverter essa situação, né? Bom, vale a pena você iniciar um processo contra o INSS? Muita gente tem dúvidas, né? E muita gente também, justificado, tem aí certo descrédito também com a justiça, né? É aquilo que eu falo, né? Dentro do INSS, a última palavra vem do perito, né? O perito é um médico concursado do órgão, né? E mesmo que ele, vamos lá, que ele tenha razão, que ele tenha cessado o benefício porque não existe mais a incapacidade, que esse segurado ele está apto a retornar ao mercado de trabalho, e ele foi chamado, por exemplo, agora para o pente fino, que está para acontecer, que nós não sabemos mais se vai acontecer devido à greve, mas não vamos fugir do assunto. E aí ele passa lá no pente fino, o médico examina, o perito do INSS examina e fala, não, você já pode retornar ao trabalho, mesmo que esse perito tenha razão. Você vai sair do INSS falando, não, o perito tem razão, eu já estou bom. De 100 pessoas, acho que 99% não sai assim. 99% sai falando, ele ganha para negar o benefício, né? Cada benefício que ele nega, ele ganha. Por isso que foi negado. As pessoas não acreditam. O INSS, além de ser o órgão mais processado do país, tá? O ano passado chegou quase 4 milhões de processos em um ano, para vocês terem uma ideia. Além de tudo, né, de ter a justiça estar abarrotada de processos contra o INSS, não tem credibilidade, pessoal. Fica difícil, né? Enquanto as pessoas acreditavam, tudo bem. Hoje é muito difícil acreditar, mas é culpa de quem isso? É culpa do segurado? Não, é culpa do próprio INSS, por atitudes, por condutas que não tem nada a ver. Muitas vezes ferem até a justiça, existe lei. A lei que você vai buscar lá na Justiça Federal é a mesma lei que o INSS tem que respeitar. E conforme, né, o INSS desrespeitou a lei por tanto tempo, é num cumprimento de sentença, é cancelando um benefício judicial passando por cima da decisão de um magistrado, né, que teve todo um trabalho, um processo que percorreu fases, né, que seguiu a lei. E de repente tudo isso vai fazendo o quê? Vai trazendo descrédito da população. Então a culpa de você não acreditar num diagnóstico de um perito não é sua, a culpa é do próprio INSS. O indeferimento, por exemplo, de um pedido de aposentadoria, né? Muito se tem falado sobre qualidade de análises feitas, né, nos pedidos aí junto ao INSS. Documentos complementares podem passar desapercebidos, faltam especialistas à frente das perícias, né, para testar algumas incapacidades específicas. Exigências podem não ser solicitadas. Essas são apenas algumas situações que podem levar o segurado a questionar o seu indeferimento, né, do seu pedido. Demora de análise, né, do pedido de análise. Se o INSS não cumpre o prazo legal para dar uma resposta sobre um pedido, né, que acontece bastante isso, é possível você acionar a justiça e pedir agilidade no processo, é o que acontece. Agora, se você colocar o INSS na justiça, né, apesar das vantagens, né, de pedir um benefício do INSS na justiça,
Entrar com uma ação judicial não garante que você vai ter um benefício concedido. Mesmo com maior liberdade de análise, o juiz que vai decidir, né? Como eu falei, o juiz vai interpretar, vai ter convicção em cima do que diz a lei e da sua situação de saúde, daquele momento que você está incapaz. Como? Através da documentação, através de perícia judicial, né, que vai ser emitido um laudo dessa perícia. Então, é diferente. A justiça também não anda, né? Eu estou vendo muita gente aqui, eu tiro por base em comentários aqui no canal, muita gente dizendo, né, a justiça está igual ao INSS. Bom, após a negativa do INSS, né, o beneficiário ele pode entrar com uma ação judicial contra o INSS. Nesse caso, um juiz imparcial, né, analisa a causa e dá o seu parecer. Esse processo costuma demorar mais do que a análise administrativa lá do INSS, mas também vai garantir uma resposta definitiva para você sobre o benefício, né, seja ela positiva ou não. O tempo que demora, né? Bom, leva bastante tempo para analisar, né, os pedidos de benefício, mas quando é preciso entrar na justiça, né, o tempo aproximado, né, de 18 a 24 meses. Pode receber um pouco antes uma sentença, mas também pode, né, dependendo da complexibilidade aí do processo, pode ser mais do que 24 meses, né? É uma alternativa, né, definitiva, nós podemos falar assim, né, entrar na justiça. Porque chega uma hora, você esgota todos os seus recursos dentro do INSS e não tem nenhum tipo, né, de, como eu falei, de credibilidade. Não tem como reverter. E o que você vai fazer? Vai voltar para casa, sentar no sofá e chorar? Isso não vai adiantar, porque você não vai sustentar a sua família assim. E muita gente depende do benefício para pagar as suas contas, para pagar um aluguel, para colocar alimento em casa, né? E nós já falamos, tem um vídeo aqui que é um comunicado urgente com relação a indeferimentos indevidos por peritos pelo INSS, que é motivo de você colocar na justiça pedindo indenização por danos morais e danos materiais. Se você não viu o vídeo, assista o vídeo, ele é importantíssimo, tá? Quando você entra com um processo para discutir um benefício de incapacidade, o juiz vai nomear um médico para ser o perito da causa. Esse perito é de confiança do juiz e ele irá responder, tirar dúvidas sobre o caso em relação da sua capacidade de trabalho. O juiz vai agendar uma perícia, né? Mas quem vai marcar a perícia é o perito, né? O juiz deixa o perito fazer esse agendamento, é claro, né? As partes são obrigadas a acatar a data, tá? Se caso você tiver algum problema com relação à data, você pode pedir aí para remarcar para um outro dia, né? Também não é ferro e fogo, né? A diferença, né, da perícia judicial para a perícia do INSS está na credibilidade, né? Por quê? Porque o médico perito, como eu falei, ele é funcionário concursado, é um funcionário público pago pelo INSS, né? O perito judicial, ele não tem vínculos com o INSS. Então, o que acontece? Ele é nomeado por um juiz. Então, querendo ou não, ele já tem muito mais credibilidade. E existem casos, né? Hoje está muito difícil, mas há um tempo atrás, o juiz via, era um problema ortopédico, um especialista em ortopedia. Era um problema neurológico, um especialista em neurologia. Hoje não, hoje, né, 4 milhões de processos em um ano, não dá para o juiz ficar escolhendo, né? É aquele, né? Quem está disponível, pega e manda para fazer a perícia. Não é mais desse jeito, né? Um perito especialista no assunto, né? Mas ele é um médico, ele não deixa de ser um médico, né? Mesmo que for clínico geral, é médico, tá? O negócio é ficar calmo na hora da perícia, tá? Deixar fluir. É como se você estivesse passando por uma consulta. Algumas pessoas pensam que a perícia médica, tanto do INSS como da Justiça, é um interrogatório, né? Mas na verdade é ao contrário, né? A questão é séria, você tem que falar a verdade, você tem que ser claro e objetivo, né? Nas suas palavras, falar da sua incapacidade. Se perguntado, responda, não contando uma história, mas seja direto, responda, tá? Você está sendo avaliado. Não é um bate-papo de compadre e comadre numa sala, não, tá? Esse processo judicial, né, essa perícia, ela pode ter um resultado positivo ou negativo. Nós já falamos também que não quer dizer que o perito judicial ele não encontra incapacidade, né?
na perícia e diz para o juiz, não, ele está bom, que o juiz pode acatar. Existem outros elementos robustos aí que são o quê? A documentação que você anexou no processo, tá? Um acordo, né, entre o INSS e a Justiça na questão de implantação de benefício, no artigo 56 da Portaria 548 de 2011, o prazo de implantação, quando sai uma sentença favorável para o segurado, é de 30 dias. Para receber, mais uns 15 dias o primeiro pagamento, né? A Justiça, pessoal, ela é mais demorada, mas é aquilo, você tem uma resposta definitiva. Agora, se você não conseguir, o juiz der a sentença negativa, aguarda 30 dias e começa novamente no INSS, tá? Cortar o benefício judicial, né? Se a perícia concluir que você está apto a voltar ao trabalho, o INSS pode cessar, mesmo que esse benefício ele tenha sido concedido judicialmente. Mas isso só pode acontecer, né, no caso, se a sentença judicial, o juiz não expediu ali uma data de cessação do benefício. Por exemplo, o auxílio-doença. O juiz dá a sentença hoje, aí ele fala, ó, esse auxílio-doença vai valer por 12 meses, né, por um ano. Então, o INSS, nesse um ano estipulado pelo juiz, ele não pode, mesmo que ele te convoque para pente fino, para revisão, para o que for, ele não pode cessar o benefício enquanto perdurar essa data de cessação determinada em juízo, tá? Em juízo. Agora, depois dessa data, agora se o juiz não colocar nenhuma data, como é que faz? O benefício vale por 120 dias, 4 meses. Aí você ficou 2 anos, né? Fora o tempo que você ficou brigando com o INSS, ficou mais 2 anos na justiça, aí o juiz não põe a data de cessação, você tem 4 meses para ficar recebendo o benefício e o INSS te convoca para um pente fino e cessa o benefício. O que dizer disso, pessoal? É uma coisa séria ou não é? Nós temos uma ação lá no Superior Tribunal de Justiça, né? Uma grande quantidade de processos com relação a isso, e alguns ministros votaram favorável exatamente no quê? Se o benefício foi concedido judicialmente para o segurado, ele também deve ser cessado pelo INSS judicialmente. Então, como o segurado ele teve que recorrer à justiça para ser concedido o benefício, o INSS, para acessar esse benefício, também tem que entrar na justiça e comprovar que esse segurado não tem mais necessidade de receber esse benefício. Agora, como isso não é de interesse do INSS, acho que nós estamos desde 2019 aguardando. Agora, se fosse de interesse do INSS, é aí que nós falamos de credibilidade com questão da justiça também, né? Se fosse a favor do INSS, numa semana, um mês já estava decidido, né? E ai de você, segurado, né? Ai de nós, que pagamos o INSS se não cumprirmos, né, a determinação. O que pode acontecer, né? Bom, o INSS pode cancelar o seu benefício sem te avisar, conforme enunciado, né, no Conselho de Recursos de Previdência Social, nos casos de suspeita, na concessão do benefício, não pode haver, né, suspensão. Mas se houver, por exemplo, uma comprovação ou uma suspeita deles, né, que o benefício foi concedido de forma fraudulenta e irregular, ele pode cessar o pagamento. Você chegar lá no banco e não tem dinheiro, sem te avisar. E aí você tem que ir lá no INSS saber o que aconteceu. Quer dizer, olha a insegurança que causa em um segurado, né? Eu sempre falo, né? Você chega no INSS com um problema de saúde e sai de lá com 2. Porque você chega com algo do seu corpo doendo e psicologicamente você sai inseguro, angustiado, desesperado, porque, sabe, a gente adora, eu adoro trazer notícias boas aqui. Eu adoro quando tem uma notícia a favor do segurado, né? Poxa vida, é bacana, vocês podem notar até o tom de voz, né? A afeição. Poxa, que notícia legal, pá, vai ajudar bastante gente, né? Notícia que o segurado está aguardando. Mas está difícil qualquer notícia, né? Que hoje nós vemos, inclusive são poucas, né? Mas quando sai a notícia não é nada agradável. Agora, também é minha função, né? Já que eu me dedico a esse trabalho de atualização, de informação e conhecimento para vocês, eu também tenho que trazer notícias que não agradam, né? Vai fazer o quê? Né? Nem tudo é flores nessa vida, né, pessoal? Bom, significa que o INSS deve conduzir uma investigação no caso de fraude ou benefício que foi concedido ilegalmente, né?
normalmente por meio de um processo administrativo, antes de cancelar o benefício. Durante esse processo, você, né, o beneficiário que está recebendo o benefício, ele tem o direito de se defender, né, com provas de sua defesa, né? O INSS vai notificar sobre a investigação em andamento, permitindo que você se prepare para fazer a sua defesa, né? Por isso, manter os dados atualizados, endereço, telefone, e-mail, é fundamental para você, né, no caso, receber uma notificação do INSS. Dessa forma, você vai estar atento e vai estar em dia, né? Porque o interesse é seu. Já pensou o INSS falar, ó, 3 dias para nós suspendermos seu pagamento e você não atualizou lá o seu endereço, né, no portal Meu INSS, está com o endereço antigo, o telefone já não é o mesmo e o e-mail também já não existe, e aí, como é que faz? Aí você vai pôr culpa no INSS? Não, aí a culpa é sua, né? Porque hoje você pega o telefone, seu smartphone, tem lá o aplicativo, 24 horas por dia, não justifica você ter um cadastro desatualizado, né? Vamos ser sinceros também, né? O INSS tem responsabilidade, mas você, segurado, também tem que ter, né? Essa negativa, né? O INSS faz a investigação, geralmente não muda, né? Eles decidem que é fraude, que é irregularidade, eles cessam. E aí você vai entrar na justiça, né? E a justiça é aquilo, né? Agora, com relação a atrasados, que chama muita atenção de segurados, né? Os atrasados, tem gente que nem sabe o que é atrasado. O atrasado é aquilo, quando você fez o pedido lá no INSS, fez a perícia, foi negado, e você entrou com os recursos e continuou negando, você procurou a justiça. Passou-se 2 anos, saiu a sentença favorável a você. Você não vai receber o tempo que o processo ficou na justiça. Você vai receber desde lá do primeiro pedido que você fez, lá na primeira perícia, que foi negado. Então, isso gera um montante muito grande. E é claro, chama atenção, né? Tem segurados aí que chega a receber 100 mil reais de atrasado. Olha aí, ó. É claro que o advogado vai dar uma abocanhada, né? Pelo menos uns 30% aí, né? De 100 ele morde 30, né? Agora vocês imaginam, é o trabalho dele, né? Ele vai te defender, ele vai acompanhar o processo. Caso o INSS não esteja cumprindo, por exemplo, um prazo, ele vai mandar um mandado de segurança, né, para o juiz, que vai informar que o INSS está descumprindo a lei. O juiz vai timar, vai determinar a multa. O advogado, ele é necessário, né? Apesar da justiça falar, ó, você pode entrar com ação sem advogado, mas você não vai ter algumas garantias e alguma segurança jurídica que um advogado pode te proporcionar. Agora, quando saem esses atrasados, né, até 60 salários mínimos, que hoje dá em média acho que R$ 84.720, uma coisa assim. Eu nunca peguei o calculador, eu li num site mais ou menos com relação a isso. Bom, é pago em requisição de pequenos valores. Essas requisições de pequenos valores, depois que sai a sentença, trânsito e julgado, ela sai em 60 dias. Em 2 meses, no máximo, você já está recebendo. A justiça manda uma carta para você, dizendo a data que vai estar o dinheiro disponível, o banco, a conta, tudo certinho, tá? Como foi calculado os valores, você comparece a partir daquela data, tira o dinheiro, transfere o dinheiro, faz o que é melhor. Quando ultrapassa esse valor de 60 salários mínimos, é precatórios. Precatório depende do governo para fazer a liberação, né? Teve precatórios aí o ano passado, 2023, que eram de 2020, demorando 2 anos ou até mais, às vezes, para você receber o precatório, né? Inclusive deu na televisão, nos jornais, né? Na época, é precatório, precatório, todo mundo falando de precatório, é exatamente isso. O que acontece? Se for um valor acima de 60 salários mínimos, que você pode receber em 60 dias, for um valor 1.000, 2.000, 3.000 reais acima, você fala, poxa vida, por causa de 2.000 reais eu vou ter que esperar 2 anos para receber o que eu poderia receber agora em 60 dias? Uma boa notícia, você pode abrir mão desse excedente, que passou de 60 salários mínimos para você receber em requisição de pequenos valores. Olha aí que coisa boa. Olha que notícia boa, pessoal. Agora vem cá, eu falei de 1.000, 2.000, 3.000. E se for 10.000, 15.000, e aí, você abre mão? Cada caso é um caso, né? Você segurado que tá chegar numa situação dessa, quem sabe da sua vida é você, quem sabe das suas necessidades é você. Eu não sei, eu abriria a mão, né? Mas eu tenho outra condição de vida, a minha história é outra, as nossas vidas não são iguais, né? Então, você fala, bom,
se eu aguardar 2 anos, eu recebo 15 mil a mais. Se eu abrir mão desses 15 mil, eu recebo daqui 2 meses. É uma situação difícil, é a mesma coisa que os acordos, né? Que o INSS, quando vê que está chegando e vai perder a ação, o que o INSS faz? Ele se antecipa antes até de sair cálculos de atrasado, né? Para não se empolgar tanto, o segurado não ficar tão empolgado, ele vai e oferece um acordo. Agora vocês podem ter certeza, todo acordo que o INSS oferecer, o segurado está perdendo. Eles nunca oferecem acordo para o segurado ganhar, né? É sempre perdendo. Por isso que eles fazem um acordo, que é uma maneira do INSS perder menos. Então, o que ele vai falar? Ah, nós vamos te dar uma implantação do benefício e você abre mão do atrasado. E aí? E se o atrasado for 60 salários mínimos, 84 mil reais, por causa de 6, 7 meses de aguardo? Tem muita gente que fala, ah, eu prefiro a implantação do benefício, não quero saber do atrasado. Mas a pessoa nem sabe do valor que está abrindo mão. E o INSS muitas vezes se aproveita disso. Por isso que um advogado numa situação dessa, ele também pode ajudar a fazer um bom acordo. Bom, então vocês implantam o benefício e dá metade do valor agora da questão de atrasados. Olha aí, já mudou de figura. Porque quando saem os atrasados também, o INSS tem uma instância recursal que esse dinheiro de 2 anos de processo pode ter que esperar mais 3 anos se ele recorrer. Então, olha aí, ó, também não é uma coisa tão simples. Aí você fala, pô, 5 anos, né? Mas eu tô com a situação aqui, ó. Eu preciso de dinheiro agora, eles vão me dar metade agora. E que aí, o que eu faço? Cada caso é um caso. Vocês viram como não é tão simples assim, pessoal? Ação judicial, processo judicial. Por isso que eu fiz aquelas perguntas no início, né? Para você que está numa situação como essa, você fica já sabendo, quem chegou no vídeo até aqui, poxa, se o INSS me procurar, o que eu vou fazer? Você já vai começar a pensar agora se você está com um processo contra o INSS. Né? Isso é muito bom, por isso que eu falo. Conteúdos aqui no canal, informação aqui no canal vão ajudar você, com certeza. Tá? Então, meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui a primeira vez, eu espero que esse vídeo tenha sido proveitoso, tirado dúvidas, que o conhecimento tenha sido válido, né? Que você vai evitar de perder dinheiro às vezes, né? E a gente fica feliz, né? De poder ajudar. Gostou do vídeo? Dá um like, vai fortalecer o canal e compartilhar esse conteúdo com um vizinho, amigo, família, parente, conhecido, com alguém do seu convívio que você gosta, que você tem amor. Para quê? Para a pessoa já fica avisado que está no INSS. Indica lá o canal, fala, ó, se inscreva lá no canal, assista lá o canal, tem muito conteúdo, são mais de 2.200 vídeos, tudo relacionado de INSS para te ajudar. E aqui a pessoa já vai se preparando. Quando surge uma situação como essa, opa, eu já sei o que eu vou fazer. E aí acaba fazendo tendo a melhor solução, né? Devido ao quê? Devido ao conhecimento. Outra dica muito legal para você é essa: se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você ser sempre beneficiado. Conteúdos diários e você vai receber a informação em primeira mão, tá? Você não vai precisar ficar esperando. E às vezes é aquela informação que vai tirar você daquele sufoco que você está, tá bom? Não paga nada, não vou ficar te mandando e-mail, não vou ficar te perturbando, pode ficar sossegado. Simplesmente é aqui um conteúdo disponível para você 24 horas, para você assistir quantas vezes você quiser, de onde você quiser. Tá legal? Meu amigo e minha amiga, muitos que estão comigo desde o início do canal aqui, meu muito obrigado. Que Deus abençoe a casa de vocês, a vida de vocês com paz, saúde, prosperidade, alegria, amor. Essas palavras são tão bonitas, né? Mas tá tão difícil, né, da gente conseguir tudo isso. Mas vamos ter fé em Deus, né? Nas nossas preces, nas nossas orações, vamos seguir em frente. Eu deixo a todos vocês um forte abraço e até os próximos vídeos.